Boa tarde, amigos e amigas. É com grande satisfação que estamos aqui e agradecendo de início a oportunidade de participarmos desta prosa com Chico. E agradecemos também ao Núcleo Espírita Fraternidade e Amor e um agradecimento especial ao nosso Luiz Lenart, que no passado da vida presente, ele foi nosso evangelizando por uns tempos. Então, vamos trazer um caso, peço licença a todos para fazer a leitura da pequena história, mas com grande significado, do livro Notáveis Casos de Chico Xavier, de Oswaldo de Castro, que nos diz o seguinte: aos sábados à noite, acompanhávamos Chico nas saudosas peregrinações, levando um lampião para iluminar a escuridão nos locais visitados. À porta de cada casa, um dos moradores abriu o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Paramos à entrada de um casebre e o morador abriu o Evangelho. Chico leu a lição que se referia ao perdão. No sábado seguinte, no mesmo casebre, de novo, o Senhor abriu o Evangelho e a lição foi a mesma. Exaltava o perdão. No outro sábado, pela terceira vez, caiu novamente o mesmo texto. Nesse terceiro sábado, o morador, emocionado, assim lhe falou, expressando em seu linguajar simples: seu Chico, se não fosse a leitura que o Senhor fez, eu tinha matado o meu genro. Sábado passado, o Senhor leu pela segunda vez a lição que fala do perdão. Pouco tempo depois, meu genro me deu um tiro com um revólver, mas não acertou. Eu peguei a espingarda e quando fui atirar, lembrei do que o Senhor leu e baixei a arma e perdoei ele. Então a gente vê nesse interessante caso, com o aprendizado que nós temos da nossa doutrina espírita, a atuação dos espíritos, certamente que acompanhavam o Chico nas suas peregrinações e, digamos assim, esses espíritos que o acompanhavam já tinham, digamos, uma visão de que poderia vir a acontecer. Então a gente vê como os espíritos influenciam na nossa vida. Como está na questão 459 do Livro dos Espíritos, influi os espíritos em nossos atos, nossa vida, e os espíritos respondem para Kardec: sim, influem muito mais do que supondes. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Então a gente vê nessa história, essa influência dos espíritos no nosso dia a dia. Vemos também aquele ensinamento do nosso Mestre Jesus, que nos fala sobre dar a outra face,
Porque se a gente sempre for ter uma mesma reação do que o outro lado está fazendo, né, vai terminar em tragédia. E aí, dando a outra face, não repetindo o ato no mesmo grau, a tendência é tudo ficar na paz. Daí Jesus falou sobre dar a outra face, que às vezes, no ambiente familiar, diante de um desentendimento, é muito comum as pessoas responderem, né, com agressões. Então a gente precisa aprender a dar a outra face, fazer o silêncio, entrar em oração, para que o clima se acalme. E vemos aí também, nessa história, a importância do perdão. Perdão esse também, ensinado pelo nosso Mestre Jesus, quando Pedro lhe pergunta: quantas vezes devemos perdoar aqueles que nos ofendem? 7 vezes, como está escrito? E Jesus responde: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre. Porque quando não praticamos o perdão, né, nós podemos criar tragédia para a nossa própria vida. Porque essa falta de perdão tem enchido prisões. E outro ponto muito importante que a gente vê nessa história é que é sobre a importância do Evangelho. Se nessas simples caminhadas que o Chico fazia, né, nós sempre vemos os resultados positivos de abrir uma página do Evangelho, então a gente vê a importância da gente fazer o Evangelho no lar. Por quê? Porque o Evangelho no lar, nós estaremos falando ali dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E aí, nós estaremos pronunciando o nome de Jesus. Porque se a gente analisar bem, no dia a dia, no ambiente familiar, pouco se fala em Jesus. Nós falamos da novela, do jogo de futebol, né, de outros assuntos pouco relevantes e que não nos traz nada para a nossa vida. E com o Evangelho no lar, é um convite que a gente faz ao nosso Mestre Jesus para passar um pouco do seu tempo conosco. E o Evangelho no lar, com a sua prática constante, tiramos então ali um dia na semana, e sempre no mesmo horário, para abrirmos o Evangelho e falar das lições do nosso Mestre Jesus. Com o tempo, às vezes, mês, 2, 3 meses, a gente vê já uma transformação na atmosfera espiritual da nossa casa. Porque pelo nosso tipo de conversação, às vezes de baixo teor, sem nenhum significado espiritual, a gente acaba trazendo para o nosso lar a companhia de espíritos infelizes, e que às vezes permanecem ali, né, semeando a discórdia. E com o Evangelho constante, se tiver desse tipo de espírito, digamos assim, na nossa casa, eles vão se retirando. E aí, o ambiente familiar, o convívio do dia a dia, vai melhorando. Por isso que é muito importante o Evangelho no lar, como o Chico fazia, né, nas suas caminhadas, levando um pouco de luz a almas sedentas de conhecimento. Então,
procuremos fazer o Evangelho no lar, para que possamos iluminar a nossa vida e a vida daqueles que convivem conosco. E se nós não temos na família alguém que quer acompanhar-nos no Evangelho, façamos nós próprios, sozinhos, falando aquilo que a gente está lendo, né? Que a eficácia vai ser a mesma. A gente está ali conversando com Jesus. Terminamos aqui, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de participar dessa prova com Chico.